Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 7, no versículo de número 11 ao 17. Lucas 7, do 11 ao 17. Esse texto eu já preguei sobre ele aqui algumas vezes. Eu já preguei sobre ele para os jovens na classe. Eu já preguei nesse tempo para 2 pessoas só, em um dia atípico. E eu prego ele todas as vezes em que eu me sinto cansado, desanimado, enfraquecido. Eu olho para a história que esse texto nos traz e eu vejo a manifestação da glória de Deus. Eu não sou muito fã de dar títulos a mensagens, e geralmente as mensagens que aparecem no aplicativo eu nem crio o título. O paizão pega lá e coloca um título, porque geralmente eu não falo. Porque se eu fosse dar título, eu falaria Jesus, porque toda a Bíblia aponta para Cristo. Mas se tem um título que cabe nessa mensagem, é o Senhor das Tragédias. Parece pesado, parece difícil e talvez você se questione: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa situação? Por que essa dificuldade está atingindo a minha família? Por que eu não estou encontrando no que eu me alegrar? Por que as minhas forças estão sendo minadas pelo que está acontecendo? Ou talvez você se questione: Senhor, por que isso está acontecendo no sul? Por que as águas tomaram aquele lugar? Por que tantas pessoas, e dentre essas pessoas, crianças, morreram dentro da sua inocência, sem nem saber o que estava acontecendo? Mas, irmãos, eu tenho absoluta certeza, estou plenamente convencido pelas Sagradas Escrituras que a autoridade do nosso Senhor não é somente nos dias de alegria, mas também nos dias de tristeza. O poder e o domínio do nosso Senhor não se dá somente quando tudo aos nossos olhos parece correr bem, mas o poder e o domínio do nosso Senhor é de eternidade em eternidade. O seu reino não tem fim. Conta a história, a palavra do Senhor, a partir do versículo 11, o seguinte, de Lucas 7. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Prestem bem atenção, irmãos. Naim é o nome da cidade, não o nome do marido da viúva. Tá? Parece brincadeira, mas muitos irmãos ainda confundem isso. Naim é o nome da cidade. E a palavra continua. E os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. O que está acontecendo? O Senhor está chegando a um lugar chamado Naim. E algo está acontecendo. Mas é importante nós entendermos o contexto dessa história. De onde o Senhor estava vindo? Vocês vão ver que no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, o Senhor cura o servo de um centurião em Cafarnaum. Cafarnaum, se eu não me engano, é 180 metros abaixo do nível do mar. Naim, segundo os historiadores, é 200 metros acima do nível do mar.
Naim é um vilarejo, caminho único, lugar pobrezinho. A história nos mostra que neste lugar sempre tiveram poucas famílias, poucas pessoas. Em determinada época, a estimativa era que tinham menos de 30 famílias em Naim. Ficava perto de Sunem, Jezreel. Então, o Senhor estava em Cafarnaum e foi até Naim. O caminho que o Senhor fez foi de subida. Subida. Há pouco tempo eu estava lendo que alguns estudantes de Jerusalém percorreram este caminho, que dava mais ou menos cerca de 50 quilômetros, entre 25 e 50. Eles demoraram 15 horas para percorrer esse caminho, com estradas pavimentadas. Olha o caminho que o Senhor faz, com uma grande multidão que estava com Ele. E vejam, que quando o Senhor chega, Ele não chega antes daquele jovem ter morrido. Ele não chega depois do seu sepultamento. Ele chega absolutamente no momento exato que está acontecendo o cortejo fúnebre. O Senhor fala conosco através das tragédias também. E a primeira lição, e valiosa lição, que Ele nos mostra, é que Ele nunca se atrasa. O Senhor não se atrasa. A Bíblia não nos diz do que aquele jovem morreu, mas o contexto nos mostra uma tragédia pessoal imensa. Ele era filho único de uma viúva. E o que isso quer dizer, presbítero? Isso quer dizer que na época, aquela mulher, além de já ter perdido o seu marido, que era o responsável pelo sustento dela, e quando ela perdeu o seu marido, o seu filho, o seu único filho, passou a ser responsável pelo sustento dela. E agora? Quem estaria com ela? Talvez, entre a morte do seu filho até o encontro com Jesus, aquela mulher tenha se perguntado: o que será de mim agora? E com certeza, pela cultura da época, aqueles que estavam ao redor consideravam-a como amaldiçoada por Deus, como destinada ao fracasso, como destinada a viver à margem da sociedade, na mendicância. Mas o Senhor não se esquece de nós, irmãos. E Ele não se atrasa. Como pode o Senhor saber que exatamente naquele momento, naquela hora, naquele contexto, naquele pequeno vilarejo, existia alguém precisando do seu socorro? A resposta é que o nosso Senhor é eterno. O nosso Senhor sabe de todas as coisas. O nosso Senhor e Salvador tem o controle sobre todas elas. Eu lembro dos discípulos quando estavam no barco, e a ordem que Jesus tinha dado para eles é: vão para o outro lado.
Era uma ordem, mas ao mesmo tempo era uma garantia. Mas sobreveio a tempestade. E conta a palavra do Senhor que o Senhor estava descansando, dormindo. E eles acordam e perguntam: Senhor, não te importa que pereçamos? Não é porque você não está vendo o agir de Deus. Não é porque você não está vendo Jesus no barco da sua vida com os seus olhos humanos, que Ele não sabe o que está acontecendo com você. Eu lembro de Marta falando com Jesus sobre a morte de Lázaro. Ah, se o Senhor estivesse lá, ele não teria morrido. A pergunta que vem nesta manhã é: Lázaro não ressuscitou? A tempestade não acalmou? Aquilo que aconteceu na cidade de Naim não foi coincidência. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. Jesus sabe exatamente o que acontece conosco. E quando fica insuportável humanamente para nós, eu não vou dizer para você que Ele vem em nosso socorro, porque Ele já está conosco. Eu lembro do profeta Elias com medo, fugindo do que Jezabel havia falado para ele. Vou te pegar. E ele vai se esconder dentro de uma caverna, e quando ele chega naquela caverna com a certeza de que não havia ninguém lá, a voz do Senhor vem até ele e pergunta: o que fazes aqui, Elias? No leito da nossa dificuldade e da nossa dor, tenham a plena certeza, meus irmãos, que o Senhor já está. Ele já está. Se você olhar para trás na sua vida, e olhar com muito carinho, e olhar pautado na palavra do Senhor, você vai ver que não existem coincidências no reino de Deus. Não existem coincidências na vida de um cristão. Jesus não tinha relógio, irmãos. Jesus não pediu um Uber. Jesus não tomou uma condução pública. Mas Ele estava exatamente no lugar certo, na hora certa, no momento ideal, para manifestar a glória de Deus. Nós precisamos confiar no poder transformador de Jesus. Nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. É muito fácil louvar ao Senhor quando tudo vai bem, mas no dia da dificuldade, nós também devemos glorificar ao nosso Pai. Devemos agradecer ao Senhor. Eu lembro que há um tempo atrás, estávamos de visita. Todos os presbíteros e mais o pastor Rodrigo. E no meio da visita, a pessoa que nós estávamos visitando foi para a glória. Naquela casa, naquele momento e naquele local, nós não ouvimos ninguém, irmãos, dizendo assim: por que, Senhor? Mas ouvimos uma família inteira glorificando ao nosso Pai que está nos céus, pelo tempo que eles estiveram de vida com aquela irmã que partiu para a glória. Eu ouvi muitos: obrigado, Senhor, glórias nós damos ao teu nome, bendito seja o Senhor. Mas não ouvi nenhum. Por quê? Nós precisamos parar de questionar aquele que nos criou. Nós precisamos parar de questionar
aquele que tem o controle dos nossos dias. Não que seja errado você perguntar a Deus. Você tem intimidade para perguntar, sim, Senhor, por quê? Você só não pode perder a sua fé. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Se você vive pelas circunstâncias que estão ao seu redor, o seu Senhor são as circunstâncias e não o Senhor Jesus. Mas se você crê no Senhor Jesus como Senhor da sua vida e da sua salvação, é Ele quem tem o controle de todas as circunstâncias. Continua o texto. Dizendo que quando o Senhor vê esta mulher, a partir do versículo 13, Ele se compadece dela e diz a ela: não chore. Não chore. E algumas versões vai dizer que o Senhor se moveu de íntima compaixão. Mas não confundam as coisas. O que o texto está dizendo é o seguinte: o Senhor sabia o que estava acontecendo com ela. E a palavra diz que compassivo e justo é o Senhor. Ele sente o que você está sentindo. Ele age em seu favor para aliviar a dor que você está sentindo. Mas Ele não se desespera, como nós nos desesperamos muitas vezes. Talvez volte a pergunta: aonde está Deus nas grandes tragédias da vida? E a resposta é a mesma: reinando soberanamente no seu alto e sublime trono. Isaías 6:1. Isaías estava falando do ano da morte do bom rei Uzias. Israel estava fragilizado, Israel estava sem defesa, Israel estava exposto, e quando Isaías olhou, realmente o trono dos homens estava vazio. Mas ele viu o Senhor, o seu alto e sublime trono, e toda a terra estava cheia da glória dele. Esse é o desafio daquele que crê. Tudo bem, minha irmã? Deus abençoe. Esse é o desafio daquele que crê. Encontrar sentido na bondade de Deus em todas as coisas, inclusive nas tragédias. Você ora e às vezes não recebe a resposta. Você pede, parece que Deus não está com você. A situação caminhando de mal a pior. Mas você que crê no Senhor precisa continuar crendo verdadeiramente que Ele é soberano. Que os seus olhos, que os seus ouvidos, que os seus braços não estão ausentes da sua vida. Se coloquem agora no lugar daquela mulher. O que ela tinha? Mas nada. Mas nada. Ela não tinha nada. Aqueles que estavam acompanhando o cortejo fúnebre seriam os mesmos que a deixariam de lado após. Mas ela tinha o favor do Senhor sobre a vida dela. Por isso, se nós confiamos no
nos nossos bens, se nós confiamos aonde o nosso braço alcança, se nós confiamos naquilo que é terreno e passageiro, certamente um dia nos decepcionaremos, cairemos e veremos tudo ruir. Mas se nós confiamos verdadeiramente no nosso Senhor, nós descansamos nele. Reconhecemos que a alegria que tanto buscamos nessa vida é fazer com que outros conheçam esse Senhor que atua nas tragédias. A verdadeira alegria é fazer com que conheçam a Ele, o único e verdadeiro Deus. A alegria do cristão não está firmada nas circunstâncias, está à destra de Deus. Porque a alegria que está à destra de Deus não é terrena e passageira, mas é perpétua. Ela não tem fim. Qual é o sentido da vida do cristão? Glorificar ao Senhor e se alegrar nele para todo sempre. Olha o que o versículo 13 nos falou. Algo precioso, que ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Veja, não foi aquela mulher que viu o Senhor, mas foi o Senhor quem a viu primeiro. Não foi ela quem procurou o Senhor, mas foi o Senhor quem a encontrou. Como no meio daquela multidão, dentro de outra multidão, reconhecer aquele que está sofrendo? Só o Senhor, irmãos. Ele nos viu primeiro. Ele nos viu primeiro. As tragédias nos mostram que o Senhor nos vê primeiro. Nós andávamos perdidos e desgarrados como ovelhas sem pastor. Mas o Senhor nos viu no meio da multidão, no meio da nossa dor, do nosso luto, do nosso sofrimento, das nossas batalhas, e nos chamou pelo nome. O nosso Senhor teve compaixão de nós. Foi o nosso Senhor quem subiu na cruz do Calvário e morreu a nossa morte. Nas grandes tragédias, não podemos esquecer que o sangue do Senhor está sobre as nossas vidas. Se morremos, estamos com Ele. Mas se vivermos, viveremos para a glória do nome dEle. Não há sentido se não viver por aquele que nos viu primeiro. Ele que sabe o que se passa no nosso íntimo. É Ele quem trabalha em nosso favor até quando estamos dormindo e descansando. Incansável, insondável. É Ele quem enxerga a realidade. Salmo 34, versículo de número 15, nos diz que os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. E talvez você se pergunte: Senhor, a tua palavra também diz que não há um justo sequer. É verdade. O que te torna justo é o sangue do Senhor. Você é justificado. Os olhos dele estão sobre a sua vida. Outra situação importante que esse versículo nos mostra
que dentro dessas situações, pessoais ou globais ou coletivas, é que também devemos ter o olhar de compaixão. Muito se ouviu falar dessas tragédias do Sul. Muitos. E muitos recolheram a sua mão para ajudar, porque creram naquilo que o homem falou. Eu ouvi dizer que foi o juízo de Deus sobre aquele povo, porque lá é o lugar que tem menos igrejas evangélicas, em que a bruxaria corre solta. Mas, irmãos, precisamos lembrar e nos recordar que muitos irmãos nossos de fé perderam seus entes queridos. O juízo do Senhor foi sobre a vida deles, esses irmãos também? O nosso olhar precisa ser o olhar que o Senhor tem para com as multidões. E nas multidões que seguiam Jesus, não estavam somente aqueles que criam nele. Estavam também aqueles que o odiavam, que queriam matá-lo. Nas multidões que cercam vocês no dia a dia, nem todos creem no Senhor que você crê. Mas todos eles devem ser alvo da compaixão do Senhor. Você reflete a luz do Senhor. Você é sal desta terra. Se o sal não gera sede, para que esse sal serve? Se você é a luz do Senhor, não estranhe quando Ele te colocar em vários lugares precisando de luz, em vários lugares escuros, porque uma lâmpada não foi feita para ficar escondida embaixo de um cesto. Ao contrário, Ele coloca em um lugar para que ilumine todos que estão naquele lugar. Que assim brilhe a vossa luz para a glória de Deus. Não é porque o nosso irmão não diz amém que não vamos dar graças ao Senhor pela vida dele. Não é porque aquele lugar não tem igrejas evangélicas em que cultuam ao satanismo. Não, irmãos. Para com isso, irmão. Para com isso. Para com isso. O Senhor nos salvou. Nós vivemos para a glória dEle. Nós anunciamos o seu reino, as suas grandezas e as suas maravilhas. Quando a situação está de mal a pior, são os filhos de Deus que têm que tomar o primeiro lugar e estender a mão, inclusive para aqueles que nos atacaram. Olhar de compaixão, para que olhem para o povo de Deus e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O mundo hoje fala sobre empatia, de se colocar no lugar do outro. A Bíblia nos orienta a ir além, a se colocar no lugar do outro e agir para diminuir a dor do nosso próximo. A situação que estava acontecendo no texto que lemos moveu o Senhor. Moveu o Senhor. A situação e o caos que está instaurado no mundo em que caminhamos deve nos mover também. Deve nos levar a caminhar, a anunciar o Evangelho. Estávamos falando hoje na classe de Atos 16. Se eu não me engano, que é Paulo em Atenas. Paulo em Atenas. Paulo estava em um dia comum e se moveu para a glória de Deus. Em um lugar em que a idolatria tomava conta de tudo. Nós também devemos ser assim, irmãos. Aquela mulher
era vista como amaldiçoada por Deus. Às vezes nós pensamos isso do irmão que caminha ao nosso lado, mas precisamos amar intensamente todos aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. Intensamente. É fácil, presbítero William? Não é não. Que a cada teste de amor que o Senhor coloca no nosso caminho, mas se não forem os filhos de Deus, quem fará isso? É por isso que a palavra do Senhor nos instrui a não amarmos somente de boca, mas também em ação e em verdade. A dor do próximo precisa te incomodar e te tirar do banco dessas cadeiras, das cadeiras dessa igreja. Precisa te levar lá fora. Lá fora. É fácil ser crente aqui, mas você é crente em todo o tempo. É fácil ser filho aqui, levantar as mãos e glorificar ao Senhor, dizer que Ele é Rei. Mas lá fora, quando você for ofendido, quando você for rejeitado, é lá que você também deve glorificar ao Senhor. Aqui no dia bom, é fácil levantar as suas mãos. No dia mau, na hora da dor, levante suas mãos também e glorifique ao Senhor. Glorifiquem ao Senhor em todo o tempo. O que o Senhor falou para aquela mulher foi: não chores. O sofrimento daquela mulher estava para acabar. Mas quem creria no que estava para acontecer? Quem creria? Se você estivesse naquela multidão, caminhando com um cortejo, quando você ouvisse essas palavras daquele homem que estava ali, você diria: Rava, para. Não chora, como é que ela não vai chorar? Vai virar mendiga. Toda rejeitada, ninguém vai querer saber dela. Mas olhem para esta mulher. A Bíblia não diz a reação dela quando o Senhor fala com ela. Na hora da dor, na hora do luto, você pode até chorar, mas saiba que a palavra nos garante que a alegria vem pela manhã. Saiba que as lutas, elas são temporárias, mas a alegria da eternidade com o nosso Deus é eterna. E o fato de você ser um filho de Deus, uma filha de Deus, não te livra das lutas e das batalhas, mas te garante que a graça dele está sobre a sua vida para te capacitar a suportar toda e qualquer situação. Você não é ovelha sem pastor. Você não caminha para a escuridão. Mas precisa entender que a vida é feita de ciclos. Mas precisa entender mais ainda que no dia bom, o Senhor está conosco. E no dia mau, Ele continua conosco. Sabe o que me lembra? Eu não sei porque eu fiz essa associação. Essa história, esses dias maus, a tragédia que essa mulher estava vivendo, quando o Senhor libertou o seu povo do domínio de Faraó. O povo atravessa o Mar Vermelho. Miriam dança, canta. E o primeiro lugar que o Senhor conduz o seu povo são para as águas de Mara. Mas o que a Bíblia diz sobre aquelas águas? Que elas eram
amargas. Olha só, um povo debilitado, um povo frágil, um povo que está cansado, é conduzido pelo Deus que lhes libertou para águas amargas. Só que tem duas características das águas de Mara que as pessoas não sabem. Primeiro, apesar de ser amarga, aquela é uma água 100% potável. Até hoje. 100% potável. E cientistas estudando as águas de Mara perceberam que o que torna elas amargas é que no fundo das águas de Mara estão cheias de plantas que são medicinais. Já viu o remédio que é amargo? Deus conduziu seu povo debilitado para uma situação ainda difícil, mas estava tratando do seu povo. Às vezes nós não entendemos a situação, as circunstâncias. Lembre-se das águas de Mara. Pode estar amargo agora, mas Deus cuida de nós. Deus cuida do seu povo. Após as águas de Mara, as águas curativas, apesar de amargas, de Mara, o Senhor conduziu o seu povo para um lugar com 12 fontes de águas. Nós estamos aqui na dificuldade, muitas vezes nas lutas, mas os nossos olhos estão fixos nas promessas do Senhor. Porque vai chegar um grande dia em que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá choro, nem dor, nem tristeza, nem luto, nem frustração. Não estaremos debaixo da sombra das doenças que nos afligem, das situações que nos apertam, mas estaremos com o Senhor e todas essas coisas já terão passado. Sabe uma outra coisa? Que as grandes tragédias nos mostram é que é o Senhor quem tem poder para mudar a situação. Muitas vezes queremos fazer e esquecemos daquele que pode fazer. Olha o que o texto nos diz. Após fitar aquela mulher, após chegar na hora certa e exata, após fitar com os olhos aquela mulher, após se dirigir a ela e pedir que ela não chore, o Senhor chega e aí assusta todo mundo. Ele toca direto na esquife, ó, pá! Pelas leis mosaicas ele estava impuro. Ele estava impuro. Esquife é como se fosse o caixão hoje, é o caixão. Ele estava impuro. Ai, lá vai de novo, ó. Irmãos, o Senhor não está sujeito às intempéries deste mundo. O Senhor não está sujeito às dificuldades desse mundo. É Ele quem tem controle sobre todas elas. É Ele quem tem a cura para toda e qualquer situação. É Ele quem purifica e que dá sentido a todas as coisas. E a palavra diz que Ele dá uma ordem. E aí devem ter chamado Ele de louco. Como chamam você de louco? Quando diz que o Senhor tem domínio sobre a terra. Até nesses dias maus. Ele diz para aquele jovem, no versículo 14, no final do versículo 14: jovem, eu ordeno a você, levante-se. Vejam, o Senhor não pede, Ele dá ordem. Ele tem autoridade. E aquele que estava morto se levanta e, como prova para aqueles que estavam vindo, ele passa a falar. E o Senhor o entrega à sua mãe. É Jesus quem inverte a pirâmide da história.
É Jesus quem coloca uma vírgula aonde o homem insiste em colocar um ponto final. E a última palavra sobre a nossa vida, sobre as situações que nos cercam, não está na boca do homem, não está na nossa própria boca. A última palavra da nossa vida está com Ele. É Ele quem dá ordem. Por maior que sejam as trevas que estão ao seu redor, elas ainda são claras para o Senhor. Por maior que sejam as suas feridas e as suas dores, elas jamais serão maiores do que a dor que Cristo suportou na cruz do Calvário. E quando as lutas forem completamente intensas, lembre-se que o nosso Senhor venceu a morte. Que o nosso Senhor é vencedor. E que em Cristo nós não somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Por meio dele que nos amou. Ele nos amou quando nos viu e quando ainda éramos pecadores. Ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Precisamos viver para Ele em todo o tempo. Quando está sol e quando está chovendo, de dia e de noite, na alegria, na tristeza, na felicidade e no luto, na abundância e na falta de tudo. Podemos suportar todas as coisas, porque é o Senhor quem nos fortalece. O texto continua e nos diz o seguinte: que todos que estavam ali, ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Aquela região foi visitada por Elias, visitada por Eliseu, e essas histórias foram passando de geração em geração. Lembre de Eliseu, lembre que eu falei que era perto de Sunem? Eliseu esteve em Sunem e o filho de uma mulher foi ressuscitado. Mas sabe qual é a diferença de Elias, de Eliseu para Jesus? É que Jesus é muito maior do que Elias e Eliseu. É que o sangue de Jesus também estava sobre a vida de Elias e sobre a vida de Eliseu, assim como está sobre a sua vida. Elias e Eliseu oraram a Deus, pedindo para que homens ressuscitassem. O Senhor tocou diretamente no caixão daquele jovem, e ele imediatamente sentou e tornou a falar. Toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Então aquele povo reconheceu: grande profeta se levantou entre nós, muito maior do que aqueles que já estiveram aqui, muito maior. Deus visitou o seu povo. Qual é o propósito da dor, do luto, da dificuldade? É palco para a manifestação da glória de Deus. E o texto encerra dizendo para nós aquilo que precisa ser feito. Porque no versículo 17, o texto nos mostra que essa notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Qual o seu papel? Filho de Deus, no momento de dificuldade.
louvar o Senhor e anunciar as suas grandezas e suas maravilhas. Você é testemunha. E testemunha fala daquilo que viu. Fala a respeito do que viu. E talvez você fique: Senhor, me permita ver. Senhor, me mostra. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas esquece que as lentes pelo qual enxergamos todos os nossos dias estão aqui. Você está vendo todos os dias o que o Senhor tem feito. Talvez você só esteja enxergando com as lentes erradas. Coloque as lentes da fé, irmão. Enxergue o mundo através da ótica da palavra de Deus. Enxerguem as tragédias a partir da ótica da palavra de Deus. Olhem de Gênesis a Apocalipse e me digam em qual momento o Senhor perdeu o controle. Em qual momento Ele deixou de ser soberano. Em qual momento Ele nos abandonou. Em qual momento Ele deixou de visitar o seu povo. Em qual momento nos faltou o sustento? Em qual momento não fomos pastoreados por Ele? Nós testemunhamos a respeito daquilo que temos visto. E o que temos visto é misericórdia, é graça, é amor incondicional do Senhor. O pastor John Piper disse que você não pode louvar aquilo que você não gosta e que você não pode proclamar aquilo que você não valoriza. Será que hoje não é o tempo em que o Senhor está usando as circunstâncias para mudar o seu caráter? Será que esta situação que você se encontra hoje, que você tanto reclama, você reclama do seu casamento, você reclama da sua saúde, você reclama do seu emprego, você reclama do trânsito, você reclama das menores dificuldades, você reclama. Será que não é o palco que Deus está usando para manifestar a sua grandeza e a sua glória? Seja grato. Sejam gratos. Expressem essa gratidão, anunciando por toda a Judéia e por toda a região que há vida em Cristo. Que Ele é quem muda as situações. Que Ele está conosco em todo o tempo. Que é Ele quem nos consola. Que é Ele quem nos fortalece. Que é Ele quem mudou a nossa história. A tua dor deve ser uma placa que aponta para Cristo. Se você é testemunha, fale a respeito do que o Senhor tem te mostrado. Que possamos viver, irmãos, para a glória de Deus em todo o tempo. Que possamos enxergar a vida, irmãos, através dos olhos daquele que nunca nos deixou. Porque cantamos que Ele irá prover de novo. Cantamos que Ele é o Senhor. Mas a nossa prática está condizente com aquilo que falamos? O reverendo Arival Dias foi questionado em uma universidade por uma jovem que disse assim para ele: Deus não existe. Deus não existe.
Porque olha o mal no mundo, olha a tragédia no mundo. Reverendo Arival apenas disse para ela: é por causa do mal que eu creio no Senhor. Porque o mal jamais triunfou sobre o bem. O mal jamais foi maior do que o Deus que nos cerca. Que nessa manhã você se sinta renovado no Senhor. Que você se sinta animado por Ele. As dificuldades não sumirão quando você passar por aquela porta. Mas o Deus que está aqui com você também te acompanhará quando você passar por aquela porta. A solução para os seus problemas não virá num estalo de dedos. Ela já está com você. A cura é Cristo. A solução é Cristo. Com Ele você pode suportar toda e qualquer situação. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que você sabe o Senhor ao qual nós servimos. E Ele é Senhor, 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 Senhor e Senhor. E também é Santo, Santo e Santo. Ele é o Filho de Deus, irmãos. Ele é o nosso Salvador. Se Ele venceu a morte, eu quero que você saia daqui nesta manhã perguntando para si mesmo: o que é impossível para o Deus que eu sirvo? E viva, e caminhe, dia após dia, confiando verdadeiramente que a providência divina continua sendo como o maná, continua sendo como o cuidado dos pastores. Ela não vem mensalmente, não vem somente quando você toma a ceia. O cuidado do nosso Senhor com o seu povo é diário, diário. É por isso que Jesus estava naquele lugar e naquela hora, com aquela mulher, naquela situação. É por isso que Ele está conosco hoje, é por isso que Ele esteve conosco na pandemia, é por isso que Ele nos prometeu que estaria conosco pelos séculos dos séculos. Que o Senhor abençoe a sua vida, te guarde e te fortaleça. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te glorificamos nesta manhã. Nós queremos exaltar o teu santo nome, porque nunca estivemos sós. Nunca fomos abandonados pelo Senhor. E às vezes que achávamos que estávamos sozinhos, na verdade fomos nós que nos afastamos. Mas o Senhor sempre perto, sempre cuidando de nós, sempre usando, inclusive as tragédias da vida, para o nosso favor. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas elas, Senhor. Os dias bons e os dias ruins, Pai. Por isso, Pai, nós queremos te glorificar. Nós queremos fazer como aquele povo fez, ter a reação que aquele povo teve, de ter temor ao Senhor e espalhar por todas as regiões que o Senhor tem poder para fazer tudo aquilo que o Senhor quiser, que o Senhor tem poder para mudar um quadro que aos olhos dos homens é impossível, que o Senhor tem poder para trazer a possibilidade, aquilo que não pode ser feito. Ah, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor sempre esteve conosco. Obrigado, porque o Senhor nos enxergou na multidão e se revelou a nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor trabalha nas nossas dificuldades e a Tua graça nos capacita a suportá-las. Obrigado, Senhor. Obrigado, nós te louvamos nesta manhã. Louvamos por aquelas pessoas que o Senhor tem colocado em nosso caminho, Pai. Louvamos por nossas famílias, pelos nossos casamentos, pelos nossos empregos, pelos nossos estudos, porque em tudo temos visto a Tua boa mão sobre nós, Senhor. Nós louvamos ao Senhor pelos caminhos que o Senhor tem nos levado. Quem somos nós para que o Senhor se importe conosco? Quem era aquela mulher que fez o Senhor sair e subir uma ladeira imensa para falar para ela não chorar, Senhor? Ah, Senhor, só mesmo o Senhor. E às vezes, Pai, nós não temos esse sentimento para com o nosso próximo. Desperta a Tua igreja nesta manhã, Senhor. Desperta o Teu povo, Pai, para que acorde do sono, para que coloque a mão no arado, para que esteja firme e confiante, independente das circunstâncias que nos cercam.
firmes e confiantes no Senhor, porque o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa motivação, o Senhor, e só o Senhor é o motivo da nossa alegria. Obrigado, Pai, obrigado, porque aquilo que aqueles homens e aquelas mulheres e todos aqueles que viram na cidade de Naim, nós temos visto todos os dias através da sua palavra. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos instruído, nos orientado, e os milagres estão acontecendo. A tua bondade, a tua misericórdia nos seguem todos os dias, Pai. Deus, obrigado, porque o que Jesus fez na cruz do Calvário é para nós dizermos todos os dias: Deus visitou o seu povo. Nós te louvamos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém.